aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui dividido em 6 temas, e desses 6, tem 2 assuntos que prometem causar muita confusão ao longo do dia de hoje. Um deles é um evento, na verdade uma agenda, que a Marina Silva vai ter, e o segundo envolve o evento da Unesco, envolve as redes sociais. Obviamente a gente vai falar sobre isso, mas quero começar o vídeo falando sobre São Paulo, falando sobre a tragédia, mostrar como a imprensa realmente consegue ser baixa. Quero trazer umas notícias bem rápidas de carnaval só para abrir o vídeo e depois mostrar toda a narrativa que a imprensa vem criando e como eles vêm utilizando uma tragédia para fazer politicagem. Aí sim falaremos sobre a senhorita Marina Silva. E se você é um pequeno, médio empresário, você deveria ter a sua atenção redobrada. Confusão promete, vocês já vão entender. E também tem alguns assuntos ligados a meio ambiente que saíram ao longo do dia de ontem e que tem até a ver com a questão de São Paulo que eu quero comentar. Aí sim também falaremos sobre a questão da Unesco, que pode ser discutido ao longo do dia de ontem. E teve um assunto que chamou bastante minha atenção, que é o seguinte: uma das comissões permanentes, que duram aí toda a legislatura, que é a Comissão das Comunicações, ela aí tá chamando a atenção, e uma pessoa ligada às Big Techs foi atrás dos bolsonaristas para pedir que, pelo amor de Deus, se engajem na comissão, tentem obter, né, um amplo quórum para obter uma possível maioria para tentar barrar qualquer tentativa de censura, talvez, regulamentação. Quero comentar sobre isso, mais algumas coisas que tá rolando. Quero mostrar para vocês, inclusive, o que a inteligência artificial anda falando de Bolsonaro. Aproveitei para fazer mais umas perguntas extras e eu acho que vocês não vão se surpreender, né? Só vai comprovar o que muita gente já acredita. Depois quero falar com vocês do Dilma. Saiu uma matéria na imprensa, algumas matérias, mostrando alguns temores que ele vem tendo, e eu não acho que são temores aleatórios. Tem mais algumas coisinhas extras. Quero falar sobre a Câmara. Ao que tudo indica, o jogo está para começar. Na verdade, o Dilma tem mais uma semaninha. E aí, o bicho realmente vai pegar e faz total sentido, vocês vão entender. E se der tempo, falaremos rápidos de alguns assuntos internacionais, que o Dilma também foi bem movimentado. Mas vamos lá. Bem rápido aqui mesmo, só para mostrar o absurdo que é. Vocês, obviamente, já esperam isso, né? Não tem nada de novo. Mas é bom registrar. Matheus Nastergalli agradeceu o Nordeste por nos livrar do fascismo. Ai, o fascismo, o fascismo. Esse pessoal fica repetindo essa lorota. Já tem mais de não sei quantos anos, né? 5, 10 anos aí, enchendo o saco. E não sai do lugar. E assim, um dia, quer dizer, a cada dia que passa, a população vem acordando. Vem entendendo que é pura ladainha. Na verdade, o que ele deve agradecer é pela volta da Rouanet. Isso aí que ele deve estar agradecendo, né? Politicagem barata e que ganha os holofotes aí do consórcio. O consórcio também, na verdade, aqui só com a Mônica Bergamo, conta o seguinte, que o Gianecchini vai fazer um papel de um bolsominion gay em peça com Bruno Fagundes. Até aí tudo bem. Agora o que chama minha atenção é o seguinte: essa peça teatral é uma adaptação de um texto que fez muito sucesso nos Estados Unidos e que tem uma temática, né, da diversidade. Ou seja, está importando uma agenda internacional para dentro do Brasil. Só que na peça original o cara era um republicano e agora é um bolsominion. Mas no final do dia você vê que toda a agenda de esquerda, woke, internacional, está sendo importada para o Brasil. E ganha, né, amplo apoio das elites brasileiras, saindo da Mônica Bergamo e com direito a atores do Plim Plim, do Projaquistão. Então, assim, não... é mais do mesmo, né? Mas tá aí. Mas vamos lá. A última aqui, que envolve também Bolsonaro, a gente fala da questão de São Paulo. Bolsonaro coleciona processos judiciais e você paga a conta dos advogados. Bom, Bolsonaro é presidente da República. O Josias esperava o quê? E vocês que acompanham o governo, vocês sabem, a maior parte das coisas que Bolsonaro está sendo acusado, golpes de Estado, atentar contra o Estado democrático de direito e tudo mais. Teve um processo que Bolsonaro recebeu porque ele leu uma manchete da Exame, do consórcio, e ele está sendo processado. Então, assim, são processos atrás de processos, cada um mais absurdo do que o outro. E ele era presidente da República, eu não sei o que o Josias espera. E agora que ele não é mais presidente, ele inclusive já pediu, né, para que a AGU não precisa mais defendê-lo.
Até porque eu acho que Bolsonaro não espera que a AGU atual, né, uma AGU ligada à picanha, vá realmente trabalhar com o empenho que deveria ter. Mas tá aí, né? É aquele choro, não tem o que falar, tem muita coisa acontecendo no Brasil, mas o Josias, ele só sabe falar de Bolsonaro. Mas tudo bem, vamos agora pro que interessa. Mais narrativa também. Matheus Leitão estava de férias. Estava mesmo, sem brincadeira. Ele voltou a ter mais ou menos uma semana na Veja. A Veja é um portal de notícias que, se você dá uma olhada ali, ó, o nome do Matheus está em vermelho, ou seja, tem um hiperlink. Quando você clica, você consegue ver todas as matérias dele. Se você quiser vomitar, quiser passar mal, quiser, sabe, se sentir realmente assim para baixo, você pode ver como o Matheus Leitão realmente se dedica todos os dias a puxar o saco da picanha. Deve estar esperando aí para ver se ganha um churrasco grátis. Aí o Matheus Leitão escreve uma longa nota para falar a nova grande prova da diferença entre Lula e Bolsonaro. E eu discordo dele, e eu tenho números cabais, provas irrefutáveis, Matheus, que inclusive demonstram, né? Uma coisa que eu tenho que destacar, até grifei, entenda, eu tava com saudade. O Matheus, ele sempre tem essa prepotência, essa arrogância, ele quer te ensinar, ele quer mostrar que você não entende nada, ele vai fazer você entender. Aí ele faz um textão, primeiro ele relata, né, fevereiro de 2023 é carnaval, e aí chuva, as pessoas perdem as vidas, o presidente da República tava de férias, tá de folga, ele vai ao local, meu Deus! Aí depois ele fala, dezembro de 2021, é Réveillon, fala também das chuvas, pessoas perderam as vidas. E aí o presidente da República diz que espera não ter de retornar antes. Meu Deus! Qual a diferença entre os dois dramáticos momentos brasileiros ocorridos com apenas 2 anos de diferença, mas com comportamentos políticos bem distintos? O primeiro foi protagonizado por Dilma, o segundo por Bolsonaro. Olha só, Bolsonaro não se importa. Bolsonaro não se importa. Meu Deus do céu. Bom, eu discordo. Sabe qual é a grande diferença? A grande diferença, Matheus, não precisa nem ser um expert em matemática, saber fazer uma integral, uma derivada, né? Bem simples, saber entender de polinômios. A grande diferença entre Lula e Bolsonaro são 698 milhões. Simples assim, irmão. Bolsonaro libera 700 milhões para assistência à população de áreas afetadas pelas fortes chuvas. O governo federal anuncia 2 milhões. Isso aqui mostrei no vídeo de ontem. Essa é a grande diferença. 698 milhões. 698 milhões. Mas por Teteu, muito preocupado com a estética. Sendo que Bolsonaro já tinha enviado os seus ministros. E assim, gente, na boa. Cadê a notícia? Pô, não botei aqui na sequência? Eu queria estar aqui na sequência, mas até adianto. Acho que tá ali na frente a notícia, que é o seguinte. O Dilma, ontem foi possivelmente o último dia de curtição dele na Bahia. Uma notícia vai aparecer, se não aparecer, saiu ontem. Saiu na própria Veja. Pô, será que eu coloquei aqui depois? Aqui Amazônia, pode estar depois. Não botei aqui na sequência. Deve estar até em outro tema, se duvidar. Esqueci de colocar na ordem certa. Mas o Dilma tava ontem na Bahia já. Já tava na Bahia ontem. O cara só foi passear de helicóptero, só foi lá, olha, estou aqui, meu Deus, uma calamidade, fiz um discurso, pronto. Pegou o helicóptero, pegou o avião, pegou qualquer coisa que seja, foi pra Bahia. Oh, meu Deus. Tá entendendo? Assim, é pura estética. Pura estética. Bolsonaro foi e por aí ele foi. Ah, mas Bolsonaro falou, palavras machucam, 700 milhões de um lado contra 2 milhões do outro. Essa é a imprensa brasileira. E essa mesma imprensa depois aí quer se mostrar chocada. Esse caso aqui e o Matheus Leitão são a mesma coisa. A mesma coisa. A diferença, na verdade, é o seguinte. Se fosse o Matheus Leitão aqui, ele ia negar água. Se ele soubesse que era um bolsonarista. Esse é o Matheus Leitão. Ele ia negar água. Negar. Então ele ia botar alguma coisa ruim na água. Ia cuspir. Em meio à tragédia, comerciantes vendem água a R$ 93 para vítimas. Se o Matheus Leitão fosse comerciante, ele soubesse que era um bolsonarista, família, e se fosse da família de Bolsonaro, é melhor nem beber, nem beba. A não ser que ele fale assim, bebe primeiro aí, Matheus, pra você saber que água dá pra beber. É o que tá acontecendo. Aí o jornalismo dele fala, meu Deus, perdi a fé na humanidade.
Porra, o próprio jornalismo tá aí fazendo politicagem em cima de uma tragédia. O tempo todo isso, gente. O tempo todo isso. Agora isso aqui, obviamente, é um absurdo. Mas vamos continuar. Aí você vê inúmeros problemas que são recorrentes. Tem a música, né? As águas de março. Esse período de verão, final aí do mês de fevereiro, chove no Brasil. Assim, é quase todo ano. Chove. Não é a primeira vez que estamos vendo isso. Inclusive estão comparando aí com as questões que aconteceram durante o governo Bolsonaro. Aí você para e pensa, então isso é um problema meio que histórico. Que pode estar relacionado, sei lá, o próprio ciclo aí do planeta, que as coisas acontecem. Para alguns jornalistas, não. Não. O que aconteceu, a grande tragédia, na verdade, a culpa não é da chuva. É do racismo ambiental. Sim, é uma matéria da Folha de São Paulo. Aí a Larissa Rosso, ela compartilha e ela coloca em destaque um parágrafo da matéria que fala o seguinte: a responsabilidade é do poder público negacionista. Dos interesses privados, da especulação imobiliária e do poder de barganha das grandes fortunas e do descaso com os mais pobres, do racismo, da desigualdade social e de um desenvolvimento que mata. Aí você acha que é só um artigo da Folha de São Paulo? Não. Reinaldo Azevedo. O evento extremo que matou em São Sebastião foi a desigualdade, não a chuva. Complicado, né? Mas adianta falar. Adianta você tentar pontuar, colocar uns probleminhas, umas coisinhas, outras, etc e tudo mais. E o pior é que assim, quando você ainda olha o Brasil, olha determinados locais, regiões, você quiser olhar realmente para o poder público que deveria lidar com a questão da desigualdade, quando você olha as pessoas, são os ídolos do consórcio, os grandes defensores do Estado democrático de direito. Mas eles vão culpar? Óbvio que não. Se desse para colocar a culpa em Bolsonaro, aí sim teria uma matéria sobre o tema. Mas não dá para bater, né, em governos anteriores ligados ao PSDB, ligados ao PT. Então aí a imprensa fica só nessa. E aí a mesma imprensa que fala de desigualdade, que a desigualdade é um problema e que os pobres sofrem mais com isso, porque nas regiões mais pobres não tem uma infraestrutura para lidar com essas questões, né, essas intempéries ambientais, grandes chuvas, então não tem a questão assim para escoamento, dreno da água, não tem essas coisas. Regiões mais pobres carecem de muita coisa. Aí você vê que a turma do Estadão comenta não sobre São Paulo, mas comenta sobre o Amazonas, a região amazônica, e infraestrutura na Amazônia. O governo federal precisa aprimorar a governança dos investimentos na região amazônica e garantir o alinhamento a critérios socioambientais. Não é uma preocupação em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso aí é o segundo passo. Primeiro passo, a base para qualquer investimento é critérios socioambientais. O que é isso? Alinhamento à pauta ESG. Inclusive, ao longo, isso aqui foi o editorial de ontem, o Estadão deixa isso bem claro, mas eles não falam ESG, eles botam ASG, que seria Ambiente, Social e Governança. É a tradução do ESG para o português. Aí fala o seguinte: estamos vivendo um cenário de mudanças no Brasil, com previsão do aumento de investimento público em infraestrutura e a sinalização da retomada do protagonismo brasileiro no combate ao desmatamento. O Brasil não teve nenhum investimento em infraestrutura no governo Bolsonaro, né? Cruzaram os braços. Não teve avanço nos modais de transporte, não teve avanço de marcos legais, não teve nada disso. Nesse contexto, é fundamental evitar que investimentos em infraestrutura na região impliquem em aumento de desmatamento. Lá vai, tem que ter cuidado, viu? Tem que ter cuidado. Aí você pensa que isso aqui, fala assim, por que eles querem falar com isso? Isso é uma matéria, uma reportagem especial, Jornal Internacional, acho que foi no Washington Post. Trouxemos isso em vídeo, onde os ativistas, eles estavam criticando a pavimentação da BR-319. Porque a BR-319, se você pavimentar ela,
vai ter muito mais pessoas transitando na pista. Logo, as possibilidades de começar a abrir caminhos paralelos para fazendas, etc., e as pessoas se sintam incentivadas a cortar árvores, a desmatar, etc., pode aumentar muito. Ou seja, pavimentar a BR-319 pode acarretar em mais desmatamento. Não porque você vai ter que derrubar árvores para repavimentar a estrada, não. É porque vai facilitar a vida das pessoas. Então, essa é a mentalidade da galera. Aí o Estadão continua. A região norte, que abriga a maior parte da floresta amazônica, é a mais isolada economicamente do país. Apresenta a menor extensão de rodovias pavimentadas entre todas as regiões e os piores resultados em termos de qualidade dos trechos pavimentados. Mas é a região mais difícil de você investir em infraestrutura. E a turma quer resolver? Não, a turma está preocupada com os critérios socioambientais. Projetos que visam melhorar a conexão da região com mercados domésticos e internacionais e atender a demandas locais podem trazer benefícios importantes, reduzindo os custos de produção, aumentando a mobilidade e o acesso a serviços básicos e gerando crescimento econômico. Entretanto, isso não é prioridade, para gerar pleno retorno para a sociedade, investimentos em infraestrutura devem fazer parte de uma estratégia de desenvolvimento nacional que leve em conta o futuro da Amazônia. Não é o futuro da população, é o futuro da Amazônia. A Amazônia é mais importante que a população que vive por lá. E a forma de utilização de seus recursos naturais, bem como uma boa governança dos investimentos públicos. É a preocupação da turma. É a preocupação. Aí depois eles reclamam. Porque teve a chuva. Por causa disso, por causa daquilo outro. A preocupação não é resolver o problema de quem mais precisa. Temos que pensar na Amazônia, na floresta, no material, né, na mãe terra. E aqui pegando um gancho, ainda com a questão de São Paulo, para a gente falar da coisa da Marina, que é muito mais preocupante. A Folha também usou o caso aí para fazer um pouco de, a meu ver, politicagem, falando o seguinte, que chuvas torrenciais, clima, desigualdade política, conexões que precisamos fazer. Eventos climáticos extremos se repetem há anos, cada vez mais intensos, mas somos incapazes de aprender com eles. Você vê que a coisa vem de anos, né? Todo ano tem, de anos, porque agora tá mais intenso. Não sei, mas tudo bem. Aí, ao longo da matéria, a turma da Folha de São Paulo vai apontando graves problemas. É chegado o momento da consciência de que estamos interconectados e nossas tomadas de decisão têm impacto sim. Olha os problemas. O consumo de produtos não certificados nas cidades, como carne, madeira, soja e ouro, tem relação com as tragédias. Se você mora no interior e seu vizinho costuma abater o gado, levar para a feirinha e você compra, você é um criminoso? As suas mãos estão sujas de sangue? Mas eu não compro carne assim, mas eu gosto de comprar uma carne do sol. Não sei se tem carne do sol no Brasil inteiro, mas na Bahia tem. Você vai comprar uma carne do sol, que dificilmente vai ter a certificação, né? Foi pessoas comuns que produziram. Suas mãos estão sujas. Suas mãos estão sujas. É o grande problema, é quem compra carne. Tá vendo como são as coisas, né? Mas beleza. O desmatamento para ampliação da fronteira agrícola e da pecuária, que chega à nossa mesa em forma de carne, em nossas casas como madeira de construção ou móveis, em nosso corpo em joias de ouro, tem relação com as inundações. E perceba que ele não está falando sobre desmatamento ilegal. Na cabeça dessa galera, qualquer desmatamento é ruim. Inclusive, esta daqui é a tese da due diligence europeia. Você tem que ter, você poder vender, né, o CAR bonitinho, que é o cadastro, o registro da sua terra, lá não lembro qual é o nome certinho. O CAR tem que estar em dia, mostrando que sua terra é bacana, a certificação, isso. Aí você pode vender. É a mesma estratégia. E isso vai dificultando cada vez mais a vida do pequeno e do médio. Mas são pequenos detalhes, né? O importante é salvar o planeta. Saber a origem do que consumimos e fazer escolhas conscientes é um dos fatores que podem contribuir na redução de impactos. Identificar empresas e financiadores também. Bom, assim, vamos, isso aqui acho que é um consenso bem básico.
Na maior parte do tempo, se um produto ele não tem todas as certificações, é daquele jeito meio nas coxas, dificilmente estamos tratando de um produto premium. Um produto premium, em geral, é o que tem. Ele vai ter todas as certificações. Você vai comprar aí o Wagyu. Rapaz, o Wagyu é capaz de saber o nome do avô do boi que tu tá comendo. O preço da carne aí de Wagyu, você pega, sei lá, você processa na internet, você não vai nem ver gente comendo no Brasil. Coisa de bambambam, né? Sei lá, mais de R$1.500 o quilo no Brasil, a depender. Na internet você vê R$500 o quilo, $500 o quilo de Wagyu. Os super prêmios. Não é coisa de não é brincadeira. Então, o cara que quer comprar isso dele quer ter certeza que ele realmente está comendo um Wagyu de qualidade, que a carne realmente vai ser macia, né? Marmorizada. Quando você pega essa questão mais simples, sem registro, aquele cara que seja o cara errado e que seja o pequeno proprietário, na maior parte do tempo a gente não está lidando com um produto premium, ou seja, um produto mais barato. Vocês acham que quem vai numa feira, no açougue e acaba comprando os produtos tão malvados é o rico ou o pobre? É o rico ou o pobre? Será que a solução dos problemas não passa por enriquecer a população? Uma população mais rica, com mais poder de compra, talvez ela possa se dar o luxo de comprar uma picanha da Friboi, da JBS, do bem, né? Do amor, não lá da feirinha, do cara que desmata, meu Deus, o malvadão. Então, assim, são alguns absurdos que as pessoas não entendem. É a mesma coisa da comida orgânica. Vai olhar quanto é um tomate orgânico, vai olhar quanto é um tomate normal. Pergunta se a pessoa, se ela tivesse realmente dinheiro de sobra para gastar. Isso é um fato. Quanto mais dinheiro as pessoas têm, em tese, melhor elas tentam se alimentar. Mas não, o problema é você comprar a carne. Isso me incomoda muito, gente, porque carne é minha comida preferida. Quando eu vejo isso daqui, sabe, eu sinto que o cara tá falando contra mim. Mas continuando. Aí depois vem a matéria. Ó. No mundo temos o desafio de uma governança global que assume o papel de dar diretrizes e controlar com medidas vinculantes, obrigatórias, para atingirmos as metas de redução de emissões. A mesma ideia do Dilma, né? Criar uma governança global para o clima. Não dá mais para seguirmos no jogo de bem-intencionados. Necessitamos de compromissos climáticos vinculantes que, se desobedecidos pelos países, tenham graves consequências, pois esta irresponsabilidade coloca em risco a vida humana no planeta. Tem que ter uma punição. Não basta criar um organismo internacional, tem que dar poder de punição para esse organismo. E quem que vai pagar a conta? Vocês? Nós? O povo? Estranho, né? Mas tudo bem. O importante é lutar pela democracia. E aqui que a leniência da gestão pública local, ao permitir assentamentos em áreas de encostas e de risco, se encontra com a injustiça social. É aqui que as fake news se ligam com a tragédia ao criarem realidades paralelas para manipular pessoas e induzi-las ao voto em aventureiros de plantão, os mesmos que mantêm esse estado de coisas. Bom, então acho que a turma da Folha de São Paulo está criticando a esquerda, né? Porque assim, esse cenário que o Brasil vive hoje, inúmeras pessoas morando em locais de risco, não é uma coisa que começou nos últimos 10 anos. Porque para falar de direita, vamos falar de 10 anos para cá, 2013. Então, esse cenário bem preocupante de fake news é a turma da esquerda, os aventureiros. Deve ser isso daí que a Folha de São Paulo está querendo se referir, né? Obviamente que não. Ele quer falar... Com certeza, é porque ele não consegue encaixar Bolsonaro. Então ele tem que procurar de alguma forma, fazer algum tipo de malabarismo para dar a entender que, ó, é culpa de Bolsonaro, viu? É culpa de Bolsonaro. Deixa eu voltar só no final. Ó. É aqui que as redes sociais nos exigem textos curtos, reduzem nosso repertório e capacidade de crítica e compreensão. A gente vai falar sobre rede social. Só queria ler esse final. Aí, a turma que tá muito preocupada com a carne que você compra. A carne é um problema, mas temos solução. Temos solução? União Europeia começa a adicionar insetos, né? Assim, aditivos à comida. Sabe que você vai comprar uma comida que tem lá os emulsificantes? Qual o outro que tem? Corantes também, aquela coisa. Tá aqui, ó. A base de inseto.
Do bem? Do bem? Do bem demais da picanha. Com aval da União Europeia para consumo... Como o aval da União Europeia para consumo de insetos pode impactar o clima? Mas impactar positivamente, porque aí as pessoas deixarão de comer carne. A vaca deixará de peidar. O peido da vaca que é o grande problema. Não são as fábricas, as chaminés, né, desse grande parque industrial presente na Europa, presente nos Estados Unidos, presente na Ásia. O problema é o peido da vaca brasileira. Ah, miserável. Uma nova marca de comidas de insetos, Food Bugs, foi lançada na Polônia. Com certeza vai fazer um grande sucesso. Acredito que eu acho que realmente vai fazer. Acho que vai acabar vendendo, né? Do jeito que as coisas estão. Bem que as pessoas vão ser obrigadas a comprar. Na Holanda, a Holanda tá demais também. Um estudo da Delft University of Technology, na Holanda, sugeriu, olha a ideia, a inclusão de imagens tristes de animais em produtos à base de carne nos moldes de embalagens de cigarro com o intuito de envergonhar os compradores de alimento à base de carne. E menos criancinha vai comprar uma picanha, vai estar comprando droga, passando vergonha. Olha mãe, come picanha, viu? Inimigo do planeta, inimigo do clima. Assim, a sorte é que hoje acabou a TV Globinho. Porque tu já pensou no modo de hoje assistir aquele Capitão Planeta? Não sei se vocês lembram, eu fui assistir outro dia um episódio daquele Capitão Planeta. Aquilo era agenda verde, agenda woke, do início até o fim. Era só lacração. O tempo todo colocando combustível fóssil como grande problema, etc. Tudo mais. Vai planeta. Pra seguir depois pra assistir, você deve lembrar que ainda da década de 90 aí, deve saber do que eu tô falando. Mas vamos lá. Marina Silva. Isso daqui é seríssimo, pessoal. Se você é comerciante, você tem um pequeno comércio aí, fica de olho. A FEComércio de São Paulo vai pedir a Marina Silva regulação de mercado de carbono. Uma quer pedir. Representante da FEComércio, Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, vão pedir nesta quinta-feira, dia 23, amanhã. Pensei que era hoje, amanhã. É que tá estranho, porque a matéria do Estadão falava que era hoje, que é quarta-feira. Aqui tá falando que é quinta. Enfim, a Marina Silva, a regulação do mercado de carbono. Em reunião em Brasília, a entidade pretende discutir a necessidade de ter regras mais claras sobre o mercado de acordo com o levantamento do Sebrae, pode movimentar 100 bilhões de dólares em emissões de créditos de carbono em 7 anos. Quem vai lucrar com isso, eu não sei, mas se tem um imposto extra, eu acho que o povo vai pagar mais, né, o consumidor. Essa é uma demanda que não se restringe ao setor de comércio, uma vez que as emissões já existem além de investidores e projetos. Na ausência de um marco regulatório, no entanto, que estabelece, entre outros pontos, critérios tributários, o recurso se perde. Outra demanda será reforçar o papel orientador da pasta do Ministério do Meio Ambiente com relação à agenda ESG. Meu Deus, parece até conspiração. Para empresários do setor de comércio e serviços de pequeno e médio porte. O papel orientador do Ministério do Meio Ambiente com relação à agenda ESG para empresários do setor de comércio e serviços de pequeno e médio porte. Estão preocupados. Se você é um pequeno empresário, médio porte, você precisa de uma nova licença ambiental, ou isso, aquilo, outro, ou quem sabe a sua indústria ela precise passar por mudanças, quem sabe aí, né, o governo vai determinar, olha só, agora vai ter que implementar isso, agora vai ter que implementar aquilo outro, e vai fazer isso, vai fazer aquilo ali, papapá, tititi. No final do dia, sabe o que essa turma quer fazer? É o seguinte, ó, tua pizzaria é forno a lenha? É, então tu vai ter que pagar por crédito de carbono. Mas por quê? Não, porque tem que salvar o planeta. Tu não tem uma pizzaria.
Isso não é um problema para eles. Eles não estão preocupados com pizzaria, né? São grandes empresários. Mas tem uma empresa de médio porte, algum tipo de indústria que produz algum tipo de bem, algum tipo de comércio, então uma empresa aí grande de serviços, aí já vai começar a olhar vários tipos de listagem. Desde o produto químico que tu utiliza para ver se está de acordo com as regras do ESG, como é que está a governança dentro da empresa, os quadros, se você está avançando com as agendas de equidade, de isso, daquilo outro, gap, paridade, né, de homens e mulheres. Se não tiver assim, você vai começar a ter problemas. E cada vez vai ficar mais caro o custo para a tua empresa rodar. E quanto mais caro é o teu custo para a tua empresa rodar, mais difícil é permanecer no mercado. Até que o dia tu vai ter que fechar as portas. E aí os grandes empresários brasileiros, semideuses do capitalismo que fazem o L e comem picanha, eles vão comprar a tua empresa. Mas não se preocupa não, o amor vai vencer no final. É isso que tá rolando. A turma do Estadão, tá mais um extrinha, só para relembrar o seguinte, ó, FEComércio pede a Marina Silva regras claras para a criação de mercado de carbono. A agenda sobre regulação também é prioridade da Marina Silva. Inclusive, quando ela estava em Davos, ela já tinha voltado de Davos. Saiu uma nota na Veja, mais especificamente na coluna do Radar Econômico, onde a Marina Silva falava que ela pretendia colocar alguma coisa já de mercado de carbono dentro da reforma tributária. E está aí, uma das linhas prioritárias do desgoverno. Vamos ver. Mas enfim, a turma do Estadão relembra que a Marina tinha entregado uma carta quando ela resolveu fazer o L na campanha. E aí, dentre as medidas que estava na carta, constava implementar o mercado de carbono no Brasil, definindo salvaguardas ambientais e exploração dos créditos de carbono gerados pela redução de emissões por desmatamento e degradação. E tá aí. Não é uma agenda que apenas o governo deseja. Existem muitos empresários preocupados em salvar o planeta. Ó, vale a pena ficar de olho. Olha como isso também se encaixa com o que eu venho falando para vocês. É muito difícil olhar agora o que está acontecendo, o que está ao nosso redor e falar o seguinte, são os comunistas, é a turma do Foro de São Paulo. Isso é inegável. Mas você vê que agora existe uma nova simbiose. Junta essa galera, junta com alguns setores, junta com o empresariado, aí junta com essa agenda internacional, junta com apoio ao Partido Democrata, e vai gerando, juntando, daqui a pouco vira esse monstro que está aí. Deus proteja o pequeno e médio proprietário. Esse ano promete. Outra coisa que promete, e aí vai rolar no dia de hoje muita coisa, é a questão do evento da Unesco. Em paralelo ao evento da Unesco, ainda a gente fala sobre ele, segundo a turma da CNN, no dia de ontem, né, fala logo pela manhã, que a Suprema Corte Americana estava começando ontem a ouvir os argumentos em um caso que pode mudar os rumos da internet. A contestação se refere a uma lei americana que exime as redes sociais de responsabilidade sobre o conteúdo produzido por usuários, o que é muito complicado. Eu entendo que possa existir uma preocupação, eu quero ver qual que vai ser a solução que será aplicada, porque como uma empresa vai conseguir dar conta do que cada usuário posta e proibir de antemão conteúdos nocivos? Pensa em redes que tem mais de 1 bilhão de pessoas. Tem gente que faz mais de um post por dia. Assim, é uma coisa... Eu entendo a preocupação, mas eu quero ver qual vai ser a solução que eles vão dar. Vale a pena ver de novo. Esperar para ver. Aí hoje vai ter aí realmente a comissão. O Dilma não vai, mas mandou lá o cara da SECOM, o Brant, que inclusive já recebeu críticas por parte da turma da esquerda. Já mostramos em vídeo, porque o Brant, a esquerda diz que ele trabalha para o imperialismo americano. Porque ele tem ligações com a Open Society Foundation, a turma do Soros, que no passado era a teoria da conspiração da direita. Mas tudo bem. Aí o Correio Brasiliense disse que a conferência Internet for Trust da Unesco começa nessa quarta. E o Dilma não vai, mas disse ter mandado uma carta que será lida na abertura. O Dilma pedirá soluções globais e de combate às fake news em mensagem a evento da Unesco. Isso a gente comentou no vídeo ontem, o Jamil Chad trouxe primeira mão aí mais detalhes, mas só para relembrar. E o Jamil Chad soltou uma nota hoje de manhã, trazendo só uma coisinha extra.
Na Unesco, Dilma propõe pacto global contra a desinformação, regulamentação das redes sociais e novo papel de emergentes nas plataformas digitais. Perceba uma coisa, tem pacto global para o meio ambiente, pacto global para salvar o planeta, tem pacto global pela paz. Paz está ligado à defesa, ligado até a exércitos. Meio ambiente, você está falando de uma coisa que o mundo inteiro, né, compartilha. Vamos falar assim. Internet é uma coisa também que todo mundo usa, né? Sites são acessados pelas pessoas dos diversos planetas. E conforme o tempo vai passando, você vê que cada vez mais estão sendo apresentadas ideias de uma união global que no final do dia, inclusive, favorecem que lá na frente, daqui a alguns anos, quem sabe apareça um governo global, um governo mundial. Por que não, né? Quem sabe? Aí o Jamil Chad diz que o Dilma alerta que as plataformas digitais podem ser uma ameaça para a democracia e defende a regulação das redes num pacto global que inclua governos, com certeza o governo de esquerda, a maioria hoje no mundo, empresas. Quais empresas? Eu duvido que vão chamar a tua empresa. Eu duvido que alguém que me assiste tenha uma empresa que está apta a participar de um debate como esse, né? Vocês não têm capacidade. E sociedade civil, que também não são vocês. Aqui são os zongueiros. Zongueiros, turma dos think tanks, mas só da esquerda. Essa é a turma que vai ter a capacidade de realmente colocar a bola no chão e salvar o mundo. E a turma tá achando ótimo. O consórcio tá batendo palmas. Pra você ver. Isso aqui foi um post que a Unesco fez ontem. Eles colocaram um tweet de uma pessoa que abandonou o Twitter. Eu já vi uns casos similares. Foi o seguinte. Segundo eles, na área digital de hoje, somos constantemente bombardeados com informações, mas nem todas são verdadeiras. Tá, isso é uma afirmação óbvia. A desinformação de gênero. Eu nunca tinha escutado falar sobre isso, mas tá aí. Desinformação de gênero. Perpetua falsos estereótipos sobre papéis de gênero, identidade e comportamento. Você não tá entendendo? É mais ou menos assim, ó. O tweet que tá ali, que tá apagado, foi feita por uma mulher, aparentemente. Eu estou deixando o Twitter hoje à noite, com lágrimas, e muito triste, né? Muito tristeza no meu coração. Tudo por causa, eu fiz um vídeo. Você pode odiar o vídeo, mas essa porcaria que eu recebi hoje tá errado. Eu acho que foi o seguinte. Essa atriz deve ter feito alguma coisa, o pessoal odiou, aí o pessoal reclamou, falou que é uma porcaria, deve ter falado assim, pô, isso daqui, olha que absurdo. E aí falou assim, eu estou sofrendo só porque eu sou mulher, etc. Não sei, é o que fica parecendo. O pessoal fez piada, né? Basicamente isso. Agora virou desinformação de gênero. Essa é a turma que quer regulamentar a internet. Desinformação de gênero. Imagine. Isso aqui deve ser tipo aquele mansplaining, se lembra? Quando um homem quer explicar pra mulher... Eu nem lembro direito qual a definição, né? Não vou nem falar pra depois não sair errado. Aí eu tava ontem de bobeira no Twitter, eu vi um cara perguntando o seguinte: ChatGPT, você poderia criar aí uma tabela com crédito social para cientistas que lidaram aí com a questão da pandemia, etc e tudo mais? Aí eu vi o que gerou, etc e tudo mais. Tentei fazer com um político, mas aí ele não aceita. E aí tem umas formas de você meio que dar um bypass no ChatGPT, né? Não vou ficar ensinando isso aqui nesse momento. Mas eu tinha pedido mais ou menos 20 nomes. Ele não me entregou 20 nomes. Deixa eu ver como ele entregou. Nem contei, foram 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nomes. Aí eu falei, eu quero nomes de direita e esquerda. Quero uma pontuação para eles, crédito social. E eu quero uma justificativa. Por que você está dando essa pontuação? Porque um dos pontos que também vai ser discutido na regulamentação das redes é a inteligência artificial. Veio para ficar. A inteligência artificial veio para ficar. Aí, olha só, para minha surpresa, o primeiro nome que o ChatGPT traz é o Dilma.
Olha a pontuação, de 0 a 100, 90. Quase gabaritou a prova. Por que ele tem uma pontuação tão alta? Ele tem um histórico de luta pelos direitos trabalhistas e por programas sociais. Ele é reconhecido por sua liderança na esquerda. Por 90 pontos por isso. Quem vem em segundo? O Haddad. Segunda pontuação mais alta da lista. Haddad é um acadêmico respeitado, uma figura proeminente na esquerda brasileira. Ele é conhecido por suas políticas sociais. Pô, bacana. Aí quem vem em terceiro? Ciro Gomes. 80 pontos. A única pessoa que também tem 80, mais à direita, seria Sérgio Moro. Gomes é um político experiente, a figura central na esquerda brasileira. Ele é reconhecido por suas políticas de desenvolvimento. O Moro com 80, porque ele é um juiz e uma figura proeminente na direita brasileira. É conhecido por suas ações na Lava Jato. Aí vem o Boulos com 70, que é a mesma pontuação do Mandetta, que está na direita, segundo a inteligência artificial. O Paulo Guedes teria 75. Dória teria 65, um pouco a menos que o Boulos tem 70. E quem é o pior da lista? O pior, que tem a pior pontuação. Tinha que ser ele, né? Jair Bolsonaro. Bolsonaro é uma figura central na direita brasileira. Ele é reconhecido por sua postura conservadora e por suas políticas de segurança. Mas eu achei, falei, pô, beleza, não reclamou muito, né? Mas 60, essa que é a justificativa, eu fiz mais perguntas, né? Eu falei, pô, irmão, me explica aí por quê. Por que, bicho? Por que Bolsonaro tem uma pontuação tão baixa e o Dilma tão alto? Aí ele falava o seguinte, ó. A pontuação atribuída a Dilma e Bolsonaro foi baseada em vários fatores, incluindo suas contribuições para a sociedade, suas ações políticas e sua relação com outras pessoas influentes na política. Embora Dilma tenha sido preso, tenha sido envolvido em escândalos de corrupção, é importante observar que ele também é amplamente considerado como uma figura histórica, tendo sido presidente do Brasil por 2 mandatos consecutivos e é responsável por programas sociais que ajudaram milhões de brasileiros a saírem da pobreza. Além disso, muitas pessoas também o veem como uma figura importante na luta pelo direito dos trabalhadores e dos menos favorecidos. Por isso que ele tem 90. Já Bolsonaro, o malvadão, por outro lado, embora Bolsonaro tenha sido eleito, muitas de suas políticas e ações foram criticadas por vários setores da sociedade. Alguns o veem como líder autoritário e que representa uma ameaça à democracia brasileira. Além disso, Bolsonaro também foi criticado por seu discurso polêmico sobre questões como raça, gênero e orientação sexual, o que gerou controvérsias dentro e fora do Brasil. Tudo isso contribuiu para que sua pontuação fosse menor que a do Dilma na nossa tabela. Essa é a internet que eles querem regulamentar. Eu acho que aqui já tá bom. Acho que aqui passa na prova. Na prova da regulamentação, aqui já tá. Quer dizer, eu não sei, viu? Acho que 60 tá muito alto. Aqui não tá falando que Bolsonaro é um gênio. Não tá falando que ele é ista. Não tá falando que ele fomenta os ismos no Brasil. Não tá. Então acho que pode baixar um pouquinho mais a pontuação, né? Quem sabe não tá perfeito. Esse aqui é o futuro, pessoal. O que já tá rolando. Vai cair todo mundo. E não tá... eles não estão satisfeitos. Não estão satisfeitos. Todos os veículos de mídia 100% alinhados. Todos. Sem exceção. Tem um veículo no Brasil grande que tá aí, que é assim, não tá alinhado. Não, mas deve ter, beleza. Não, vou botar assim, a Jovem Pan não estaria. Tô pensando na Jovem Pan, ela não é na TV aberta, mas a Jovem Pan tem a rádio. A Jovem Pan é mais à direita. Não é de direita, é mais à direita. Isso é inegável. Precisa ser bolsonarista, mas é mais à direita. Não tá 100% alinhado. Mas o resto é o mesmo discurso, a mesma ladainha. Aí, eu acabei achando esse texto porque, ligado aí à pauta ambiental e as coisas internacionais que rolou, a Ilona Zabola postou um texto ontem, aí eu cliquei lá para ver qual foram as últimas coisas que ela escreveu na Folha de São Paulo. Ela tinha escrito uma coisa que vai na mesma linha que o Dilma anda preocupado e que a Unesco vai debater. Precisamos de uma aliança pró-democracia e contra danos digitais. Plataformas precisam ser mais responsáveis, o que implica mais regulamentação. Primeiro, aí, ao longo da matéria é engraçado, que ela fala o seguinte, ó, ela reconhece: a extrema-direita superou em muito o engajamento digital de esquerda, de centro e da imprensa convencional. É porque o povo está cansado de ouvir mentiras. Simples assim.
o engajamento que não é digital, o povo não tem, porque o povo não está em local nenhum. O povo não está representado. Segundo o alvo, muitas vezes, são as próprias instituições. Os danos digitais são cobertos de violência crescente contra candidatos adversários, mídia, atores cívicos. E quarto, as principais instituições foram razoavelmente bem-sucedidas na reação. Plataformas precisam ser mais responsáveis, o que implica mais regulamentação. Reduzir os danos digitais também requer abordar fatores estruturais que os impulsionam, da desigualdade econômica às questões de equidade social, passando pela educação digital nas escolas, que é uma coisa que inclusive está presente na PL 2630. Para as crianças aprenderem a distinguir, né, conteúdo mentiroso de conteúdo verdadeiro. E a notícia interessante que eu falei com vocês na abertura do vídeo: as Big Techs tentam levar bolsonaristas para a Comissão de Comunicações. Acho que a água bateu no joelho. Perceberam que o último bastião de esperança contra a censura são os bolsonaristas. Deputados bolsonaristas receberam na última semana a visita de um ex-assessor parlamentar que hoje trabalha para um escritório que representa os interesses das Big Techs. Ele manifestava preocupação com a nova Comissão de Comunicações criada na Câmara. O advogado, que trabalha com relações governamentais, disse aos deputados que a comissão se debruçará sobre propostas de regulação das plataformas digitais com o intuito de conter fake news e desinformações. Ele afirmava que, por isso, a oposição precisava se organizar para ocupar o máximo de assentos possíveis no colegiado. Que, assim, chegou o dia. Chegou o dia que as Big Techs, que tanto causaram problemas para a direita, estão pedindo, por favor, direita, nos proteja. Pediu ajuda à vítima. As Big Techs pediram ajuda à vítima. Chegou o dia. Chegou o dia. Vamos esperar para ver, né? O que vai rolar disso daí. Mas avançando, a imprensa trouxe aqui uma matéria que chama a atenção, algumas na verdade. A primeira é essa, falando o seguinte, que o Dilma prioriza a classe média sobre o fantasma das manifestações de 2013. Aí, ao longo da matéria, um monte de coisa que não tem nada a ver com nada. Só que sair na imprensa isso, que a picanha está preocupada com a classe média, é interessante. Assim, se o desgoverno estivesse forte, né, fazendo, pintando, bordando, não precisa de ninguém, não estaria, né, sei lá, priorizando, preocupado, né, com fantasma, assombrado pelo fantasma. Não estaria, né? Acho que está patinando, segue fraco. Até porque não foi 2%, né, a diferença. Não foi 2%. Mas eles acham que são os grandes vencedores. Aí, dentre as políticas voltadas para o grupo, aí que eu achei estranho, né? Falei, pô, é assim que eles esperam conquistar a classe média? As faixas de isenção do imposto de renda, a isenção até 2.000 e poucos reais. 2.000 e poucos reais. Linha específica do Minha Casa Minha Vida. Você tá falando de classe média, o pessoal que tem uma capacidade de compra um pouco melhor. Um programa para os endividados e o reforço do Pronamp, Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Não sei, talvez o Pronamp possa até ajudar, mas o restante eu acho que não vai conseguir conquistar a classe média. Acho que a classe média anda bem satisfeita, né? É um dos setores que menos fizeram L. Sob Dilma, economia é prioridade no noticiário 2023. E, gente, isso aqui não é aleatório. Por quê? Por que a economia é prioridade? Porque as pessoas estão com medo do Brasil quebrar. Porque as pessoas estão preocupadas. E as pessoas que acompanham o noticiário, em grande parte, elas não fazem o L. Tanto que, isso é uma matéria recente, que o engajamento do Dilma derreteu. Derreteu, assim, não tem mais engajamento, porque a turma não tá nem aí. A turma da esquerda tá preocupada com Big Brother, com carnaval, com diversas coisas que as pessoas que realmente estão preocupadas com o Brasil, às vezes nem sabem o que tá rolando. Eu mesmo não sei mais se o Big Brother ainda tá ou já acabou. De coração, eu não sei. Porque eu não acompanho nada. Eu não sigo ninguém na internet que é comentando sobre isso. Nada contra. Só tô falando que eu não sei. Brasil reinjeta 50% da produção de gás natural em 2022.
aqui é só critério de, que acho que tem a ver com a questão econômica. O Amazônia Azul fala o seguinte, né? Isso acontece principalmente por motivo de falta de infraestrutura de escoamento. O gasoduto, que é gasoduto, né? Falta gasoduto no Brasil. É gasoduto que está sendo cogitado financiar em outro país. Ao invés de desenvolver gasodutos no Brasil, o que estava se discutindo no passado? Vamos lá, né? Ver a questão da Argentina. Nossa, vai dar certo. Aí, né? Será que esse gás natural não poderia ser utilizado por fábricas, indústrias, ajudar a desenvolver a economia brasileira? Mas essa não é a prioridade. Aí a turma do Estadão, ontem, soltou esse editorial. Vou ler a primeira parte de baixo. Ó. Eivada de ressentimentos e mentiras. A recente resolução do PT é reflexo do que sente e pensa o Dilma, que parece se sentir credor do país. Aí eles falam: se os ressentimentos do Dilma e a sede de vingança que parece animar as lideranças petistas são genuínas ou nada mais do que tática para manter a militância mobilizada, pouco importa. O fato é que não é assim que se governa um país. Aí o título mesmo do editorial se chama Governando com Fígado. Aí a mesma turma que está preocupada que o Dilma está governando com fígado solta esse editorial de hoje. O Estadão é bipolar, né? Fica aí, critica o Dilma, depois quando é Bolsonaro aí extrapola de vez. Surto. Perigoso o legado de Bolsonaro. Mais um. Qual é o perigo? Ferramentas. O número de ferramentas mais do que dobrou entre 2018 e 2022, passando de 1,3 milhão para 2,9 milhões. Eis o resultado concreto da pregação e das ações do então presidente para flexibilizar as restrições. Eita, Bolsonaro! Como noticiou o Estadão, dados obtidos pelo Sou da Paz e pelo Igarapé da Ilona Zabor. Mostram que o acervo particular no Brasil cresceu ano a ano durante o governo Bolsonaro. Não tinha como ser diferente. O acesso, tudo, inclusive fuzis, foi um dos temas explorados pelo candidato em campanha. Olha agora, com sua ideia equivocada de que as deficiências da segurança pública deveriam, como se isso fosse possível, ser supridas por cidadãos devidamente armados. Gente, de coração mesmo, perguntando aqui de dúvida honesta, alguma vez Bolsonaro incentivou as pessoas a comprarem uma ferramenta para suprir o problema da segurança pública? Basicamente falou: não, vocês vão salvar o país, vocês serão os novos policiais. Cara, é uma mentira absurda isso daqui. Mentira absurda. Essa questão aqui envolve muito mais a liberdade. Mas você defende a sua casa, a sua propriedade. Ele tá falando. Eu queria saber de coração assim, ó, o cara chegou em tua casa. Vai fazer o quê? Pega o telefone, ou polícia. Ou desculpa, né? Ô cidadão, tem como esperar 5 minutos, 10 minutos. Eu vou ligar pra polícia, né? Você espera um pouquinho. Não me rouba agora. Vai lá pra fora, espera 10 minutos. Quando a polícia chegar, você tenta me roubar. Pode ser? Fechado? Nesse contexto, infelizmente, o boom das ferramentas, está longe de ser surpresa, cabe ao atual governo agora dar sequência às medidas já adotadas para corrigir os equívocos estimulados nos últimos 4 anos. Aí lá na frente ele fala, ó, a liberação do acesso no governo anterior foi acompanhada de descontrole por parte do poder público. Quem que diz isso? Quem diz isso foi o balanço do Sou da Paz e do Igarapé. Quem diz isso é a turma da Ilona Zabor. Ela que diz. A melhoria das condições de segurança pública é um imperativo, mas a violência legítima é monopólio do Estado. Bom, ninguém está falando de violência. Está falando de defesa. Violência é uma coisa, defesa é realmente. Violência é o Estado que produz. E fez muita coisa nos últimos anos. Mas você vê como é a turma do Estado. Eles conseguem distorcer tudo. É a mesma turma que quer falar pro Dilma não governar com fígado. Não, é como se assim, ó, você não pode governar com fígado. Deixa que a gente use o fígado para destruir Bolsonaro e seus seguidores. Ai, viu? Mas por que não passou aqui? Passou. O Estadão tá tão preocupado com a violência
devia estar de olho nisso daqui, ó. Grupo político de Vaguinho operava cargos fantasmas na prefeitura de Belford Roxo. Essa é a preocupação que o Estado deveria ter. Notícia fresquinha, ó. Saiu hoje, 4h30 da manhã. Policiais militares da escolta de Fábio Augusto de Oliveira Brasil, o Fabinho Varandão, acusado de chefiar uma milícia que pediu fotos para a ministra, eram pagos pela prefeitura de Belford Roxo por meio de laranjas. Em depoimento, os próprios PMs admitiram que indicavam parentes que eram nomeados a cargos comissionados no município, cujo prefeito é o Vaguinho. As investigações apontam que os escolhidos não apareciam para trabalhar e mesmo assim recebia salário. Isso que o Estadão devia estar preocupado. Vereador em Belford Roxo, Fabinho Varandão, é considerado um dos homens de confiança do marido da ministra, já tendo sido nomeado por Vaguinho para 3 secretarias na prefeitura nos últimos 2 anos. Ele é réu na justiça sob a acusação de comandar uma milícia que monopoliza o sinal clandestino de TV e internet e a venda de gás de cozinha em 10 bairros da cidade. Mas isso não é o problema. O problema é o cidadão que quer defender a família. Tem uma roça, está preocupado com o MST. Aqui é do bem. Aqui é do bem. Tem 2 ministros, ambos do União Brasil. Eu não sei como eles continuam no desgoverno. Não sei. Daqui que é também a preocupação. Olha qual é a preocupação, ó. Olha qual é a preocupação da picanha. De coração, qual é o programa que já foi apresentado visando reduzir os índices de criminalidade no Brasil? Quem pode me informar? Quando eu vejo alguma coisa ligada à segurança pública, são notícias como essa. Governo vai transferir Centro de Informação da PRF de Santa Catarina para Brasília. Pelo que eu escutei falar, Santa Catarina tem uma baita estrutura. É basicamente uma universidade. Vou voltar para Brasília. Por quê? Porque é mais efetivo? Não. O objetivo é reverter o que foi diagnosticado como a hipertrofia do órgão. Servidores estão insatisfeitos com as mudanças. No segundo dia, o órgão perdeu 101 cargos. Depois foram extintos 5 comandos de operações especializadas da Polícia Rodoviária Federal. Sobre isso, estava conversando com as pessoas da área de segurança pública, eu estava vendo o seguinte: alguns desses cargos que foram removidos, algumas mudanças que estão acontecendo, impactam a parte da inteligência. E a turma está falando o seguinte, que a inteligência, quando se trata da Polícia Rodoviária Federal, ela é muito importante. Porque aquelas apreensões, recordes que vocês viam lá de drogas, etc., muitas vezes, na verdade, a maior parte delas, era um trabalho da inteligência. Que vinha fazendo, etc, tudo mais, monitorando, eles têm alguns sistemas internos, vai fazendo, aí lá na frente vai lá e você resolve. Então, o fato de não ter turma da inteligência impacta no final da cadeia. Se você deixa de conseguir fazer o mesmo trabalho, a turma segue vendendo, segue ganhando muito cacau, e aí a turma do mal realmente segue crescendo, né? Segue com grande comando aí no Brasil, tocando terror e nada acontece. Essas são as preocupações. Aí vem a turma da Veja para falar: Carnaval Vermelho de invasões é desafio para Lula e Tarcísio. Não, não é. Não é, não. O Tarcísio, eu tenho certeza que ele vai ficar do lado do proprietário. A terra é tua? Então a terra é tua. O Tarcísio não vai ficar de conversinha, não. Não tem desafio. O desafio é pro Dilma. Vai fazer o quê? Vai condenar ou vai botar de e falar: ó, é minha galera, estamos fechados aqui, ninguém vai tirar dessa terra? Isso tá rolando. A turma tem até sexta-feira para deixar a localidade, foi o que a juíza falou. Se não, pode ter intervenção policial. Se não for, já está decidida a intervenção policial. O impasse é o primeiro desafio público da dissidência do MST, liderada pelo Rainha, que exibe a dúzia de prisões na biografia aos governos do Dilma, do PT e do Tarcísio. Eu não acho que o Tarcísio está preocupado, não. Ele vai cumprir a lei. O Dilma que tem aí, né, a sua base. A sua base. E aí, é base ou não é? E para comentar aqui bem rápido, porque eu falei na introdução, isso aqui pelo menos eu quero comentar. Começa o jogo no Congresso. Isso é interessante. A partir de quarta, hoje, começa o verdadeiro relacionamento. Não começa hoje, na verdade. Deve começar só na próxima da próxima semana. Você já entende. Na volta do Carnaval, que vai ser, né, a discussão sobre as medidas provisórias. E aí vai dar para realmente medir se o desgoverno tem ou não tem base.
E aí, a turma listou aqui, né, algumas coisas, algumas MPs, vai discutir a da Bolsa Família, aponta como a única das 4 que não vai ter problema, porque meio que todo mundo apoia, né, as mudanças aí do Bolsa Família, tá meio que tá certo, não vai ter resistência. Aí depois tem a mais delicada de todas, que é do voto de qualidade do CARF, que essa mudança saiu da cabeça do Haddad. E qual a ideia? A mudança faz parte do plano do Haddad para elevar a arrecadação, ganhar mais dinheiro, mais dinheiro. Arthur Lira já deu sinais que vai ser muito difícil de passar. Foi sob sua liderança que o voto de qualidade caiu em 2020. Aí tem a da Funasa, também promete, treta grande, porque a turma do Centrão tem interesse no órgão, tem interesse nos cargos. E estão falando da COAF, segundo a turma do bastidor, e aí vale prestar atenção, diz que o Lira é contra, mas deve passar, porque segundo o bastidor, o Centrão vai usar a aprovação desta MP como moeda de troca em outras situações. COAF na mão do Haddad. Um órgão que, se mal utilizado, pode dar poder de perseguição. E aí, que eu acho que não vai ser essa semana, porque o Zuc, que escreve com o lugar dele, falou o seguinte: o Lira deve dar mais uma semana de trégua ao Dilma após o carnaval. Deve, semana que vem, votar algumas propostas, que são um consenso, alguma coisa da pauta das mulheres, vai ter Dia Internacional da Mulher, etc, tudo mais. Aí vai começar as questões das MPs, algumas ainda do governo Bolsonaro e a do Dilma, para o bicho começar a andar. O clima vai começar a esquentar em breve. Após ano com recorde em aprovação de PECs, Planalto ainda negocia cargos para passar a reforma tributária. Eu só trouxe essa matéria para mostrar para vocês isso daqui, ó. Para quem reclamava de Bolsonaro, 2019 conseguiu passar 6 PECs, 308 votos na Câmara, 49 no Senado. 2023, ano tenso. 2021, 6, 2022, 14. 29, recordista em 4 anos. Bom ou ruim, não sei, mas conseguiu aprovar muita coisa no legislativo, né? Governo Bolsonaro. Collor 2, Itamar 2, FHC 16 no meio, 19, Dilma 14, 14, Dilma 17, 6, tá aí. Então, para quem falava de falta de governabilidade, pelo menos assim em termos de números, né, em termos numéricos, Bolsonaro mandou relativamente bem. Isso daí eu comento depois, porque aqui chamou minha atenção, foi pra outra coisa. E só para não perder o costume, aqui estão os links das matérias do vídeo de hoje. E é isso. Ficamos por aqui. Se gosta do meu trabalho, posta também no canal. Tem um botão de valeu, tem um P na descrição. Sempre falo isso, né? E, acima de tudo, compartilhe o vídeo. Vai cair teu dedo? Com certeza não. E espero também te ver amanhã de novo, né? E poder estar aqui também. E é isso. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!